tarde, meu nome é Renata, eu sou farmacêutica, sou pós-graduada em homeopatia, em cosmetologia, sou membro do Conselho Federal da Fitoterapia e Plantas Medicinais, sou também membro da RENFA, Rede Nacional Feminista Antiproibicionista, sou membro da diretoria da SBEC, que é quem está fazendo aqui o evento junto com a galera da Marcha da Maconha, e sou membro também farmacêutica da Cultive. Vim aqui falar um pouquinho hoje da cannabis como fitoterápico, como uma planta, né, que é o que ela é, como qualquer outra planta, foi descrita pela primeira vez em 1753 como cannabis sativa L. Pode passar. Ela possui uma classificação científica como qualquer outra planta. Então, aqui muitas pessoas ficam nessa dúvida, né, da espécie índica sativa. Na verdade, ela só tem uma única espécie, que é a cannabis sativa, e as outras são subespécies. Então, tem a cannabis sativa, cannabis sativa índica, cannabis sativa ruderalis, e alguns ainda falam da cannabis sativa afeganistã. Tem controvérsias, né? Alguns autores discordam disso, pode passar, até porque elas são bem diferentes, tanto na sua estrutura física quanto na sua estrutura química. Então, a cannabis sativa ela tem as folhas mais finas, mais longas, os arbustos mais altos, com menos ramificações. A índica ela tem as folhas mais densas, são mais baixas, tem mais ramificações. E a ruderalis, também conhecida como cânhamo, ela é feita a fabricação de fibra e elas são mais baixas. Elas são as únicas que têm 5 folhas. Sempre foi falado, né, a diferença entre a cannabis sativa e a índica, que era a diferença de canabinoides. Então, uma era mais rica em THC, outra mais rica em CBD. Mas agora o professor Arnold fez um estudo que ele viu que, na verdade, a diferença está nos terpenos. Então, não é nem a quantidade de THC e CBD, e sim dos terpenos. Pode passar. Onde tem a maior concentração de princípio ativo na planta são nos tricomas, que são essas glândulas. Então, também, muita gente pensa também que é nas folhas onde tem o princípio ativo, que é isso que se fuma, mas, na verdade, não, são as flores. Então, são nessas glândulas onde tem a maior concentração de princípios ativos. São 1.269 compostos, sendo 144 canabinoides diferentes, fora os terpenos e os flavonoides. Então, na verdade, não é só THC, não é só CBD, são esses 1.269 compostos, isso que foi estudado até hoje, porque até 2014 eram 545 compostos só que eles conheciam. Hoje já são 1.269 compostos. E esses compostos, eles interagem entre si, que é o que a gente chama de efeito comitiva. E nesse efeito comitiva não são só os canabinoides que interagem entre si. Os terpenos, eles também têm um grande efeito, né, nesse efeito. Eles são responsáveis pelas características organolépticas da planta, então que é cor, sabor, aroma, pode passar. E eles também vão modular o efeito dos canabinoides, então eles vão aumentar a interação entre os canabinoides. Ele também tem várias propriedades farmacêuticas, né, terapêuticas. Assim como os flavonoides também são presentes nas plantas, então eles também são responsáveis pelas características organolépticas e também têm uma ampla atividade terapêutica. Aqui, assim, então, às vezes a pessoa pergunta, eu tenho câncer, o que eu preciso tomar, tal, é um rico em CBD, é um rico em THC? Na verdade, é a planta toda, porque, assim, aqui, ó, por exemplo, quem tem câncer precisa de CBC, CBD, CBDA, THCA, então precisa de vários canabinoides. E, assim, o que é o THCA, né? O THCA, pode passar, é o canabinoide na forma ácida. Então, o que é o canabinoide na forma ácida? É quando a planta ainda não passou pelo processo de descarboxilação, que é o processo de aquecimento. Então, aqui, quando a planta está in natura, ela tem os canabinoides na forma ácida. Então, a gente vai encontrar THCA, CBDA, CBCA. Quando ela passa pelo processo de aquecimento, ela vai transformar esses canabinoides e vai liberar THC, CBD, CBC, outros canabinoides. Então, é na forma neutra que o THC, por exemplo, vai ser liberado. E quando ela passa pelo processo de envelhecimento, então que a planta fica mais velha, ela libera outros canabinoides. Aqui, por exemplo, o THCA, quando a planta fica mais velha, ela libera o CBN. O CBN, ele vai potencializar a ação do THC. Por isso que quando se colhe, fica naquele processo de cura, e a pessoa fala, nossa, ficou mais forte, tem mais THC. Realmente, porque liberou o CBN, e o CBN potencializou o THC na planta. Pode passar.
E o THC, né, o grande vilão, na verdade, ele que é o responsável assim, pelo efeito psicotrópico, mas, na verdade, ele é um superpotente medicamento, assim como o CBD, assim como qualquer outro canabinoide de dentro da planta. Ele tem uma ampla função terapêutica, assim como o CBD. Ele também é um poderoso neuroprotetor, ele é antioxidante, ele tem 20 vezes o poder anti-inflamatório da aspirina e 2 vezes da hidrocortisona. Então, ele é bem melhor do que vários medicamentos aí disponíveis no mercado e muito utilizados. Pode passar. Aquele, mostrando aqui, né, várias indicações terapêuticas. Pode passar. Aí tem o canabidiol, né, que é o CBD. Então, todo mundo fala, eu tomo CBD. Não, gente, vocês não tomam CBD, vocês tomam maconha mesmo. É maconha que se utiliza, é a cannabis. Então, na verdade, o canabidiol é um desses 1.269 compostos que estão presentes na planta. E ele não age sozinho. Até estão isolando ele, estão tentando sintetizar, mas assim, já tem vários estudos comprovando que ele, junto com toda a planta, né, com todos os outros compostos, tem um efeito terapêutico bem melhor do que ele sozinho. E isso, na verdade, não é uma característica nem só da cannabis, é uma característica, na verdade, de todos os fitoterápicos. Então, todos os fitoterápicos, teve até agora o simpósio do CEBRID, que eles comprovaram, assim, né, sobre fitoterapia, comprovando assim, o estudo de todas as plantas que eles apresentaram, ela funcionava muito melhor a planta toda quando se utilizava só um componente isolado daquela planta. Então, a importância de estar usando a planta toda. Então, assim, é todo um marketing em cima do CBD, né, porque, na verdade, o CBD, a cannabis é uma planta, é um fitoterápico, e fitoterápico não tem patente. Então, não se tem interesse nenhum em estudar essa planta, porque não tem lucro, né? Então, eles estão tentando sintetizar, isolar e jogando todo um marketing em cima do CBD para todo mundo achar que é CBD, e, na verdade, não é. Na verdade, a cannabis mesmo, ela pode ser rica em CBD. Então, mas ela tem todos os outros compostos, mas ela é rica em CBD, ou pode ser rica em THC, ou em qualquer outro canabinoide. Pode passar. Aqui, uma ampla indicação terapêutica, na verdade, THC e CBD, eles têm mais indicações terapêuticas, não é porque eles são melhores, é porque eles são mais estudados do que os outros. Então, os outros ainda têm muita coisa assim para ser estudada. Pode passar. Aqui, o CBD, né, então, assim, sempre se fala muito que a cannabis é uma porta de entrada para várias drogas, mas, na verdade, já tem vários estudos, isso desde 1889, comprovando que, na verdade, ela é uma porta de saída. Então, aqui ela sendo indicada, né, na redução do vício. Ela também é utilizada para tratamento de câncer, então ela preserva as células saudáveis e combate somente as células que estão danificadas. É um poderoso antioxidante, é mais forte que a vitamina C e a vitamina E. E a combinação de THC e CBD deixa ele um antioxidante ainda bem mais forte. Então, aqui o efeito comitiva dele aparecendo a interação entre CBD e THC para ter um potente antioxidante. Aqui do THC, né? Então, o THC, quando você utiliza junto com o CBD ele inibe o efeito psicotrópico do THC. Então, você consegue utilizar doses mais altas de THC sem ter o efeito colateral. O efeito colateral que eu digo é o efeito psicotrópico. É também um potente neuroprotetor, né? Então, aquilo que sempre se falou que queimava neurônios, isso, na verdade, hoje em dia a gente sabe que não é. Ele é um neuroprotetor, então ele protege de Alzheimer e de várias doenças neurodegenerativas. E, na verdade, ele também promove a neurogênese. Então, tem até esse estudo aqui, né, que diz a maioria das drogas de abuso supra a neurogênese, apenas a cannabis promove a neurogênese. Então, é muito contrário daquilo que sempre foi falado para a gente, que comparava até com o ovo frito, né, que acontecia com a gente. Aqui o CBC, o canabicrômeno, então, é uma ampla indicação terapêutica dele também. Ele, então, é um potente antifúngico, bactericida, superior ao THC e ao CBD. Pode passar. Aqui, indicação dos canabinoides na forma ácida, então todos têm indicação terapêutica. Pode passar. Pode. Aqui, ó, o CBCA e o THCV, então aqui, ó, reprime o apetite, ajuda a perder peso. Então, assim, um potente medicamento aí futuro para emagrecimento. Por isso que às vezes a pessoa fuma e fala: fiquei sem apetite. Esse aqui me dá fome, porque na verdade podem ser cepas diferentes com canabinoides diferentes. Então, se tiver uma cepa rica em THCV, você vai inibir seu apetite em vez de estimular o apetite. Por isso que é sempre importante saber o que está utilizando, qual é a cepa que está utilizando, né, quais são os canabinoides que estão ali presentes. Pode passar aqui. Aqui tem outros compostos que também não têm efeito psicotrópico. O CBG, por exemplo, ele também amortece o efeito psicotrópico do THC. Então, você utilizado junto, você consegue
usar mais THC. Esse daqui também é um potente bactericida contra as bactérias gram-positivas, microbactérias e fungo. E ele ainda é mais potente que o THC, que o CBD e que o CBC. Então, ele é muito utilizado para quem tem síndrome de Crohn, inflamação de intestino, câncer. Então, cepas ricas em CBG. Pode passar. Aqui o CBN, né, que potencializa a ação do THC, e ele também é muito utilizado para doenças do sistema imune. Pode passar. E a dose terapêutica? A dose terapêutica, na verdade, é muito relativa. Então, tem até essa frase aqui que diz: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, na verdade, cada um é um indivíduo único. Então, cada um tem sua dose, cada um tem sua cepa. Pode passar. Até porque cada um tem um sistema endocannabinoide. Então, cada um tem uma deficiência diferente de canabinoides. E a gente tem esses receptores canabinoides em todo o organismo. Então, principalmente no cérebro e no intestino, que é o nosso segundo cérebro. Então, quando você vai tratar uma pessoa com a cannabis, você tem que tratar ela por inteiro, porque ela vai mexer com a parte física, com a parte mental, com a parte espiritual, vai mexer com ela com o todo, né? Então, assim, cada um vai ter uma deficiência diferente, então cada um precisa de uma dose diferente. Pode passar. Então, a dose mesmo é legal sempre começar com uma dose baixa e aumentando devagarinho, que nem tem até esse estudo aqui que mostra essa curva do U invertido, que mostra que quanto menor a dose, maior o efeito terapêutico. Então, você vai começando lá com uma dose baixinha, vai chegando, na hora que você chega na dose ideal. E o que é a dose ideal? A dose ideal é aquela dose onde você encontra a resposta terapêutica, mas você não tem o efeito colateral. Então, porque a gente está falando de um remédio, né, de um tratamento. Então, você não quer o efeito psicotrópico, você quer uma resposta terapêutica. Então, é ali a hora que chega naquele patamar. Então, se você já começa com uma dose mais alta, você já ultrapassou essa melhor dose. Então, você vai ter resposta? Vai ter resposta, porque sempre tem resposta. Mas você não vai ter uma resposta tão boa quanto se você tivesse na sua dose ideal. Pode passar. E a dose letal, né? Então, a dose letal ela não é tóxica, ela é uma substância 100% segura, ela não tem receptores no tronco encefálico, então ela não vai causar uma parada cardiorrespiratória. Pode passar. Então, aqui essa tabelinha aqui, né, esse gráfico aqui que mostra comparando com as outras substâncias, então ela é 100% segura, ela é mais segura do que todas, o álcool mesmo aqui embaixo, até a própria cava-cava, um fitoterápico aí vendido em farmácia, é mais perigoso, digamos assim, né, tipo, que ela. O slide do dose letal, o anterior. O anterior. Isso, eu gostei disso. 800 quilos, eles fizeram um estudo. Eles fizeram um estudo que eles pegaram. Não, eles pegaram os macacos, eles colocaram tipo aquelas máscaras e colocaram tipo cannabis ali. Os macacos morreram? Morreram, mas na verdade eles não foram nem intoxicados. Não, eles não foram nem intoxicados com os canabinoides. Ele foi intoxicado pela fumaça, porque você tipo fumar 800 quilos, você ficar ali numa máscara, tipo, quem que não vai morrer, né? Tipo, é um negócio insano. Então. Gente louca, ainda bem que é ciência. E assim, tipo, na verdade, o único jeito que você pode ter vítimas é a nossa lei, né? Então, a nossa lei realmente causa muitas vítimas, então é o único jeito que pode matar alguém aí, é a nossa lei, essa proibição. Pode passar. Efeito colateral e reação adversa, tem, sim, tem algumas, mas assim, são bem pequenas, principalmente comparado com os outros medicamentos, que muitos podem perder visão, perder movimento, dar parada cardiorrespiratória e levar até a morte. E as reações adversas, né, os efeitos colaterais, eles é só parar o uso, rapidinho você já não encontra mais. Então, são bem tranquilas, né? Então, assim, não tem nem comparação com os outros medicamentos. Pode passar. Então, assim, por que não ser o medicamento de primeira escolha, né? Por que a pessoa tem que passar por todos aqueles tratamentos, ela passa por tudo, ela é totalmente invadida, ela já chega muitas vezes detonada de um monte de remédio que ela toma, sendo que ela pode tomar um fitoterápico, fazer uma terapia natural, ir lá, cuidar da alimentação, cuidar do intestino, cuidar da saúde dela como um todo e usar um fitoterápico. Mas, então, lá na Cultive mesmo, né? Eu sou farmacêutica da Cultive, então vários pacientes que chegam, eles já passaram por todos os tratamentos, eles não encontraram resposta terapêutica, eles chegam lá como última opção e eles encontram o melhor tratamento e ainda desmamam de todos os outros medicamentos que eles estavam tomando. Então, assim, por que precisa passar por tudo isso? Aí eles ainda já chegam detonados, muitas vezes não é nem da doença, é do remédio que eles tomaram, porque às vezes o remédio mata muito mais que a doença. Então, por que não, né? Tipo, fica aí um questionamento, né? Tipo, não pode ser primeira escolha, sendo um fitoterápico com pouquíssimo efeito colateral. Pode passar.
Vias de administração, pode ser qualquer uma, como qualquer outro medicamento. Pode ser usada também vaporizada ou fumada. A fumada não é muito indicada porque a fumaça faz mal para a saúde, mas o vaporizado sim. Então você tem uma resposta ali rápida e dentro de 10 a 45 minutos você tem a resposta, você já começa a sentir, né? Você já tem a resposta. O pico de ação é de 30 minutos a 1 hora e em 2 horas, assim, no máximo, já saiu da corrente sanguínea. Via oral vai demorar de 1 a 2 horas para começar, mas vai ficar de 3 a 12 horas na corrente sanguínea. Então, numa terapia, se você precisa usar para dor, para o enjoo, para uma insônia, você usa ali vaporizada rapidinho, você tira aquela dor, você fica legal. Só que não vai adiantar para outras doenças que você precisa ter mais tempo na corrente sanguínea, porque o tempo de meia-vida dele não vai atingir, então vai faltar ali, vai fazer uma necessidade. Mas nesses casos é legal estar utilizando. Contraindicação, só para quem tem reação a alguma substância, né? Pode ter alguma reação alérgica, quem é alérgico ao húmulus, que é o que vem da cerveja, quase ninguém tem, né, que ela é uma prima da cerveja, do húmulus, lúpulos, então pode ter uma reação alérgica. Cautela na administração, então quem tem tendência à psicose, transtorno bipolar, síndrome do pânico, ansiedade, fobia, paranoia, doenças hepáticas na adolescência e na esquizofrenia. Então não é que você vai usar, você vai ter, a pessoa pode desencadear. Então, assim, você tem que ter, e não é nem que você não pode utilizar, você tem que ter uma cautela na utilização, porque, assim, a pessoa tem uma tendência ali à esquizofrenia, isso se ela tiver uma tendência já. Então, você começa ali com uma cepa rica em CBD, né, pouco THC, uma dose baixa. Então, assim, não que ela não é indicado, você tem que só ter uma cautela. Pode passar. Gestação e lactação, aqui tem bastante, né, todos os estudos que existem dizem que faz mal usar na gestação, na lactação. Mas o que acontece é que, na verdade, todos esses estudos que são feitos com mulheres que não usam só a cannabis. Elas usam também álcool, cocaína, usam cigarro, então elas usam várias outras substâncias. E esse estudo aqui foi feito numa comunidade na Jamaica, onde as mulheres só usavam a cannabis, não usavam nenhuma outra substância. Os resultados foram super positivos e não obteve complicação esperada como má formação e baixo peso. Pelo contrário, todas se mostraram muito saudáveis e até melhor, se socializavam e faziam contato com os olhos mais rapidamente, além de se interessarem mais facilmente pelas coisas. Foram acompanhadas até os 5 anos, continuaram excelentes, mas o INAD, que era quem patrocinava, não quis mais patrocinar porque o resultado não deu negativo. Então, então assim, é o único estudo assim, que tem, eu acho um estudo bem legal, né, porque os outros que foi feito assim, só com a cannabis mesmo. Pode passar. E a indicação seria para alívio de dor, enjoo durante a gestação, alivia a dor e ajuda a relaxar a musculatura na hora do parto, para estresse, relaxa e deixa a grávida descansada, para depressão e para aumento do apetite. Pode passar. Interação medicamentosa, tem interação medicamentosa, então quem está tomando medicação precisa ter um cuidado aí na hora de tomar, então dar um intervalo de 1 a 2 horas dos outros medicamentos, pode passar. Eles podem interagir com vários medicamentos, então eles podem potencializar ou inibir a ação de outros ativos, então você tem sempre que estar olhando, e geralmente o que acontece, a gente começa daí a desmamar dos outros medicamentos, né? Então, até porque a cannabis ela já vai tratando e também ela vai potencializando a ação dos outros medicamentos, então já não precisa estar tomando tanto dos outros medicamentos. Formas farmacêuticas, qualquer uma, como qualquer outro medicamento, pode passar. Pode ser usada também na alimentação, só que tem que ter cautela, porque às vezes come muito ali, não dá na hora, aí passa um tempo, vem todo de uma vez. O suco é muito legal tomar, porque a gente encontra os canabinoides na forma ácida, mas aí sempre que for fazer o suco tem que ter alguma coisa oleosa, né? Porque os canabinoides, eles são lipídios, então eles precisam de um veículo oleoso para eles poderem se desprender. Pode passar. Falam que não tem estudo, né? Mas desde 2737 a.C. já se falava no uso terapêutico dela. Pode passar. E ela, na verdade, ela é utilizada há mais de 10 mil anos antes de Cristo e é uma das primeiras plantas a serem domesticadas pelo homem. Pode passar. Aqui, em 1464, um dos primeiros relatos do uso na epilepsia, então, um poeta deu haxixe para o filho de um camareiro e cessou ali as crises na hora. Em 1464 já se tinha relatos. Em 1839, Chalgnesh já publicou um relato no artigo do jornal médico intitulado sobre
a preparação de Indian Hemp ou Ganja, onde concluiu que a maconha medicinal é um remédio convulsivante de maior valor. Isso em 1839. Até hoje falam que a gente ainda não tem estudo. Pode passar. Em 1889, saiu na revista The Lancet, delineou a publicação da cannabis sativa para o tratamento de dependência do ópio. A erva reduziu o desejo do ópio e agiu como antiemético. Então, olha aqui, ó, redução de danos, gente. 1889 já se utilizava na redução de danos e falam que é uma força de entrada. Final do século XIX, tratamento da abstinência da morfina e do álcool. Entre 1840 e 1900 já existiam mais de 100 artigos de grande importância relatando o uso terapêutico. Pode passar. Em 1905 existiam as cigarrilhas Grimaud, eram vendidas nas farmácias para asma, catarro, insônia. Então, os médicos pediam até para as mães fumarem, fazerem tipo cabaninha assim, assoprar nas vias aéreas da criança para a criança expectorar. Pode passar. 1924 começa a proibição, né? Pode passar. Aqui em 1929, ela na Farmacopeia, primeira edição, Farmacopeia brasileira. Então, ela aqui, ó, quem não gosta do nome de maconha, ela tá lá, ó, na Farmacopeia, primeira edição, Farmacopeia brasileira. Pode passar. Em 1930, existiam mais de 30 produtos nas farmácias brasileiras à base de cannabis. Pode passar. Pode passar. Pode passar. 1961, guerra às drogas, aqui o Dr. Pedro já falou, pode passar. Aqui o Dr. Pedro também. 2011, né, não lembro se ele falou, liberação da Marcha da Maconha, então foi só em 2011 que foi liberada a Marcha da Maconha, a galera não podia falar nem maconha, tinha que falar pamonha, porque era proibido, então não podia ter folha, não podia ter nada. Então, assim, de 2011 para cá até que a gente evoluiu um pouquinho, assim, né, onde a gente está podendo falar aqui na Câmara dos Vereadores até, né. Pode passar. Acho que aqui o Dr. Pedro falou também, pode passar. Pode passar. Aqui em 2015, então, a sentença determinou que retirasse o THC da lista de substâncias proibidas. Em 2015, também o CBD foi reclassificado como substância controlada e foram definidos critérios e procedimentos para importação em caráter de excepcionalidade. 2016 teve o primeiro HC do Brasil no Rio de Janeiro e o segundo foi para a Cidinha, que é a presidente da Cultive. Então, foi o terceiro? Foi o terceiro. Que foi para a Clarion, ela vai dar um depoimento aí depois, é a presidente da Cultive. Em 2017, a Anvisa aprova para a lista de plantas medicinais para farmacopeia, então foi criado o DCB, né? Então tá lá, poxa, que legal, cannabis sativa L, consideraram como fitoterápico, mas na verdade não. Na verdade, eles criaram esse código, porque as farmácias são obrigadas, como é um medicamento controlado, as farmácias são obrigadas a mandar esse NGPC, mapa mensal, trimestral, bimestral, anual, a gente tem que mandar um monte de mapa. Então, precisa desse código para conseguir mandar. Então, eles só publicaram ali, na verdade, para eles poderem comercializar o Mevatil aqui no Brasil. Pode passar. Aqui a PL 25, né? Então, aqui o Petecão, ele tinha negado, ele falou que causava larica, tal, que não dava para ir para projeto de lei, de descriminalização do cultivo. Aí, com a ajuda da plataforma tal, e do Jordano, que é o nosso advogado da Cultive, fui eu, a Cidinha, o Jordano, o Fábio, lá no gabinete da Marta, conversar com ela, contamos um pouco. Ela estava, gente, ela era totalmente crua, não sabia nada, achava que estava tudo resolvido, que estava tudo certo, que todo mundo tinha remédio. Fomos lá, conversamos com ela tal, e ela resolveu abraçar a causa, levou para o Senado e agora, dia 27, foi aprovado. Pode passar. Aqui, a grande dificuldade, que foi uma das coisas até que a gente falou para ela, que ela apoiou essa parte do cultivo, que é os preços, né? Porque assim, poxa, legal, um super tratamento, mas quem que consegue pagar? Quem consegue fazer importação de um medicamento? E sem contar que esses medicamentos que vendem lá fora não são nem medicamento, é suplemento alimentar. Então, não tem nem os testes de bioequivalência, de biodisponibilidade que tem que ter para ser um medicamento. E foram feitos testes lá na UFRJ e que comprovaram que o que tinha no rótulo não era o que tinha no produto. Então, na verdade, você não tem garantia nenhuma. Então, assim, você paga alto custo, né, por algo que você não tem garantia. Pode passar. E sendo que você pode utilizar uma planta, né, onde você vai poder ter as diversas. Então, lá fora, você já tem os dispensários onde você escolhe qual planta utilizar,
como que você vai utilizar. Assim, eu sou farmacêutica, eu não sou contra a indústria farmacêutica, mas é ruim o monopólio, né? Então, assim, porque que nem, por exemplo, se eu preciso de uma camomila, eu posso plantar camomila no meu quintal, eu posso comprar na farmácia, eu posso importar, eu posso comprar da indústria, eu posso usar do jeito que eu achar melhor. Agora, você ser obrigado a ficar, né, obrigado a ter que importar, comprar algo com poucos canabinoides, que você não tem o efeito comitiva, você tem não tem uma boa resposta terapêutica, sendo que você pode usar assim como um fitoterápico, como uma planta, que é o que ela é, pode passar. Então, fica aí esses dois caminhos, né, assim, que a gente pode seguir, então, da Big Pharma, aí, tudo industrializado ali dentro da farmácia, ou dela como um fitoterápico, uma planta, que é o que ela é aí como uma planta qualquer. É isso, pode passar? É isso, obrigada.